Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso significa em qualquer lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós temos visto muitas coisas que são feitas em nome do Senhor. Não é verdade? Hoje nós vemos muitas coisas bacanas feitas em nome do Senhor, outras coisas meio esquisitas também em nome do Senhor, outras coisas horríveis em nome do Senhor, e algumas coisas eu posso dizer até abomináveis em nome do Senhor. Então tem muita coisa sendo feita em nome do Senhor. Tá certo? Se matou muito índio em nome do Senhor na história. É ou não é verdade? Estados Unidos é um grande exemplo disso. Cherokees foram quase exterminados em nome do Senhor. Tá certo? Errado. Né? Um pouquinho da história, né? Quando o povo saiu da Inglaterra, né? E na ideia por causa da perseguição, a ideia da terra prometida, então encontrando a América, eles entenderam que era o mesmo princípio do Velho Testamento, conquistar a terra prometida. Quem é que morava lá? Índio. Então faz o quê? Vamos desapossá-los, né? E virou uma matança, um negócio terrível. Mas a palavra do Senhor fala assim, mas receberão o quê? Poder, ao descer sobre, ou receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E esse poder é que vai fazer com que sejamos testemunhas. Amém, irmãos? Então, peraí, a palavra do Senhor está dizendo que nós precisamos disso. Não é natural seu, nem meu, não é natural. Eu preciso receber algo de Deus que me capacite, que me dê poder para me tornar testemunha do Senhor. Amém? Testemunha do quê? De que é chegado o reino de Deus. E como é que Jesus anunciou isso? É chegado o reino de Deus. Ele disse, é chegado o reino de Deus. E ele anunciou com palavra de autoridade e com sinais e maravilhas, ou não foi? Não foi isso? Então, nós anunciamos palavra. Muitos anunciam palavras, mas os sinais e as maravilhas estão faltando. Ou não estão faltando? Quantos de vocês têm coragem de orar por um enfermo aí fora? Quantos de vocês têm coragem de ver uma pessoa que está com problema espiritual, chama você porque sabem que você é cristão, e aí você chega e bate um fio para o pastor ir com você? Não é para acontecer assim. Entende isso, irmãos? Não é para acontecer assim. Você tem luz, a luz de Deus está em você? Está? Mas nós não temos essa confiança na hora do confronto com as trevas. Esta confiança precisa crescer em mim e em você. Você precisa começar a ver o poder de Deus que opera através do cristão. Está entendendo isso? Você precisa ver. A primeira pessoa a ver é você. Se você não ver isso, se você não acreditar nisso, como você vai levar para as pessoas aquilo que você não acredita que exista em você? Então o que temos que começar a fazer? Buscar o Senhor. Eu preciso ver isso em mim, Senhor. Eu preciso ver isso em mim. Você tem que começar a orar pela sua vida. Você é testemunha do Senhor, ou você não é?
Somos ou não somos, irmãos? Testemunhas do Senhor. Testemunho do quê? Que Cristo está ressurreto. Não é isso? Eu, pastora Cris, talvez vocês, não sei, mas eu e ela, de várias formas e com várias palavras, na nossa caminhada, várias pessoas falaram: ah, é? Então me mostra. E aí? Você mostra o quê? É uma pessoa que diz: mostra o poder de Deus para mim que eu quero ver. Confronto. Pessoas que de fato estão genuinamente querendo acreditar, porque várias histórias já se contaram de Deus para essas pessoas. Nessa cidade aqui nós vemos muitas pessoas. Pessoas já passaram por não sei quantas igrejas, não sei quantas religiões. Ela está fechada para você falar de Deus. E aí? Vai para o inferno? Já era? Ou existe esperança? Responde para mim. Sempre há esperança. Não é verdade? Sempre há esperança. Mas acontece é que nós não temos essa força, nós não temos essa coragem, nós não temos essa ousadia. Por quê? Porque nós não vemos essas coisas acontecerem. Por exemplo, uma pessoa fechada desse jeito, você acha que você recitar uma página inteirinha da Bíblia faz diferença para ela? Nenhuma. Ela pode até falar para você quanto tempo você levou para decorar isso. Aí você fala assim: ah, porque eu estudo, eu leio uma vez por ano a Bíblia. Aí ele pode ainda dizer para você: nossa, que perda de tempo. Não resolveu nada. Agora, quando você chega uma pessoa fechada desse jeito, e você: Senhor, você ora todos os dias: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, eu sou embaixador do teu reino, eu sou representante do Senhor sobre a terra. Então, Senhor, a manifestação do teu reino tem que acontecer através da minha vida. Do contrário, essa pessoa vai ver apenas uma pessoa que entende de Bíblia. Aí você chega para uma pessoa que você tem um coração cheio de compaixão, e você chega para uma pessoa desse tipo e começa a falar de Deus, e você vê que ele não está acreditando. E aí Deus começa a revelar para você o que esta pessoa está vivendo. E aí você começa a falar para ela: pois eu estou aqui porque Deus está interessado que você o conheça de verdade. Mas Ele te conhece, porque você, assim. Aí, meu caro, vou dizer para você, toda incredulidade começa a ir embora. Talvez ele nem entenda que seja o Deus da Bíblia, mas que existe alguma coisa sobrenatural acontecendo ali, e está acontecendo através da sua vida. É a primeira coisa que ele vai entender, e aí ele vai começar a ficar curioso em saber como você que não o conhece tem este entendimento. Irmãos, o que eu estou mostrando para você? Que nós estamos num tempo, vocês concordam que nós estamos caminhando para o fim, irmãos? Muitas heresias, muitas coisas se falam, mas olha aqui, chegou o tempo aonde tem que ser visto a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. A sua vida tem que ser um testemunho, a sua vida tem que ser a revelação da palavra de Deus. Estão entendendo isso? Você lê, você entende, você se apropria da verdade. Então isso significa que os valores antigos saem, os novos entram. Você aplica ele na sua vida, não é para os outros verem, é para que você seja nova criatura. Estão entendendo? Eu sou nova criatura, eu não tenho que me esforçar e fazer um tipo para fulano ou beltrano, basta olhar para mim, em casa, fora de casa, no trabalho, em qualquer lugar, eu sou nova criatura, entenderam? E quando você está se tornando nova criatura, abra lá, Jeremias capítulo 18, bem rapidinho.
esta palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro, ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fiz com o oleiro? Perguntou o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Quando se faz um vaso, se faz com uma intenção, tem algum fim, tem um propósito, não é isso? Então, irmãos, se um vaso, ele é para ser cheio de alguma coisa, nós precisamos ser cheios do poder de Deus. Quando se fala cheio do poder de Deus, não está excluindo, não tem como tirar o Espírito de Deus do poder de Deus. O Espírito de Deus que habita em nós é a fonte desse poder. Entenderam? Não é tipo He-Man, né? Eu tenho a força. Não, não é isso. Estão entendendo, irmãos? Não, a presença do Espírito Santo. Olha, irmãos, nós estamos falando da Trindade. Velho Testamento, a manifestação do Deus Pai, né? Novo Testamento, a manifestação do Deus Filho. A partir de Atos dos Apóstolos, a manifestação do Deus Espírito Santo. Amém? E nós estamos no tempo da igreja, né? Então quem que opera em nós e através de nós? O Espírito Santo de Deus. Amém? É o Espírito Santo de Deus, irmãos. Agora o que está acontecendo? Nós estamos vendo tantas coisas se falam, tantas coisas, mas não se fala, eu e você, nada, sem o Senhor, nada podemos fazer. Está escrito isso. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Podemos fazer obras materiais, isso aqui tudo podemos fazer. Mas quando se fala de reino de Deus, você só é capaz e só está na permissão realizar isso aqueles que são selados com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eu e você temos que ter entendimento do mundo espiritual. E quem é que revela? O apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem é que dá isso? É Deus. Estão entendendo? Se você for nos dons espirituais, existe um deles chamado discernimento de espíritos. Não está escrito? Está escrito, né? Mas para que serve isso? Discernir aquilo que está se manifestando ali, o que é? É pelo espírito do homem, espírito das trevas, ou é pelo Espírito de Deus? Qual é a fonte? É fundamental isso. Você tem isso? Não, não temos. Só teremos se o Senhor nos der. Agora a palavra de Deus diz que Ele distribui os dons à igreja. E se a palavra está dizendo isso, que Ele distribui os dons à igreja, Ele está dizendo que isso é fundamental para a vida da igreja, para a edificação da igreja, para o fortalecimento da igreja, para a proteção da igreja. Amém, irmãos? E isso, todos nós, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função. Amém? Só que você tem que desejar isso. Eu tenho visto muitos cristãos tentando e lutando pela sua própria força, estão cansados. A declaração, o maior discernimento de que você está andando na carne, e desculpe, não estou dizendo num sentido que você está cometendo um monte de pecados, não é isso que eu estou dizendo, porque na verdade você comete como eu também, mas eu estou dizendo o seguinte: andar na força humana. A maior revelação disso é quando a pessoa fala assim: eu não estou aguentando mais. Pronto, ele está usando a sua própria força. A palavra do Senhor diz que não vem nada sobre a nossa vida que nós não possamos resistir.
Não há tentação que venha sobre a sua vida que você não possa resistir. Isso está na palavra, amém, irmãos? Mas quem é que te dá essa força? É Deus. Então, onde que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar a fonte da vida, a fonte desse poder, que é quem? O Senhor, que já habita em mim e já habita em você. Mas a gente parece que se perdeu dele. É a pessoa mais íntima e ao mesmo tempo mais distante de muitas pessoas. Quando deveria ser a pessoa mais próxima. Porque não existe proximidade maior do que habitar em você mesmo. Não é? Conseguimos ouvir a nossa alma. Todos aqui conseguem ouvir a sua alma. Todos aqui conseguem ouvir os desejos do seu coração. Muitas vezes o Senhor está falando com você e você acha que é a sua alma. Muitas vezes é a sua alma que está falando e você acha que é Deus. Aí fica aquela confusão, meu Deus, eu não arrisco, porque eu não sei quem é que está dizendo. Aí você larga a mão, quando na verdade Deus diz, tenha mais sede do que isso. Se você não entende, me busque, compartilhe comigo as suas dúvidas, rasgue o seu coração na minha presença. Diga o quanto que você quer discernir isso. Por quê? Porque Ele sacia a sede. Amém, irmãos? Quem tem sede vai a Ele e é saciado. A palavra do Senhor também nos fala sobre isso. É ou não é, irmãos? Agora não, a gente está... Cuidado, irmãos, nós estamos numa geração das pessoas que não se esforçam para mais nada. Você não vê jovens se esforçando para crescer profissionalmente, na educação, você não vê, procura os cursos mais fáceis, procura os cursos mais curtos para fazer, os cursos mais baratos, é tudo do jeito mais fácil. Você vê casais hoje se separam, por quê? Porque eles acham que é mais fácil. Enfrentar a diferença, ceder, é muito mais difícil, ou não é? É mais difícil. Mas a riqueza do crescimento que esse exercício traz, a maioria está perdendo. Por quê? Porque não estão dando a oportunidade. Nós temos um casal aqui que é exemplo disso, né? Os irmãos ali. Não perde a graça. Então, irmãos, mas existe ali na vida dos dois um fundamento muito forte, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, e muitas vezes nas lutas que eles já enfrentaram na vida, eles buscaram, Senhor, me dê força para enfrentar isso. Não é, irmão? Várias vezes. E Deus não deu? Olha aí, estão juntos. E eu não estou falando que tem alguém difícil ali não, viu? Estou dizendo que há lutas, né? As lutas da vida, né? Então, irmãos, aqui, no capítulo... Bom, eu li sobre o vaso, né? Então o vaso é para ser cheio. Você tem que entender isso. Cuidado com o que está preenchendo a sua vida. Porque se você é um vaso, você pode ser preenchido por várias coisas. Mas o Senhor, quando Ele te fez e quando me fez, Ele tinha um plano, né? Para nós sermos vaso de honra. E vaso de honra é cheio das coisas do Senhor, né? Que vem de Deus. Nós precisamos, como igreja, voltar a buscar o Senhor que nos capacita, o Senhor que nos fortalece, o Senhor que nos dá sabedoria. Quando estamos buscando discernir o que temos que fazer, como decidir, e ficamos angustiados, perguntando para um, perguntando para outro, quando nós temos aquele que tem toda a sabedoria, está conosco e não consultamos a Ele, porque achamos que Ele não vai falar. E isso não é verdade, isso é uma mentira. É uma mentira. E criando já uma estrutura, uma obra na cabeça das pessoas. As pessoas estão cada vez deixando de consultar mais a Deus, quando na verdade gostariam de ouvir Deus, mas não consultam. Dificuldade de tomar decisões. É visível isso. Pastor, eu orei, mas Deus não falou. E daí? Ué, eu orei. Por que você parou? Entendem isso, irmãos? Cadê o poder de Deus?
Cadê o céu, realmente o céu se rasgar, o céu espiritual se rasgar sobre você e Deus começar a liberar coisas, revelações, falar com você, dar visões e mostrar coisas, não só a teu respeito, mas a respeito de muitas outras pessoas, porque Deus quer mais do que ficar te enchendo de presentes. Você já tem o maior presente, que é a pessoa de Deus na sua vida e a garantia da vida eterna. O tesouro não está aqui, irmãos, não está aqui. Então Ele quer te presentear, sabe o quê? Você tendo prazer de ser um canal de Deus, um ganhador de almas, tirando pessoas das trevas, levando para a luz, através dessa palavra de revelação, uma palavra de poder, que Deus vai encher os seus lábios, né? Quando Ele fala também, ali no Velho Testamento e no Novo, né? De várias formas Ele fala no Velho e no Novo, sobre o seguinte, um princípio: ei, não se preocupe com o que você tem que falar, eu vou dar as palavras. Não está escrito isso? Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero que isso se manifeste na minha vida. Eu quero ter essa experiência de chegar na casa da pessoa sem ficar ensaiando na frente do espelho, sem ficar lendo um monte de folhetos para ter palavra para a pessoa. Não, eu quero ir só orando e chegar lá e a pessoa começar a falar e o Senhor começar a me dar a direção e eu apenas seja conforme o Senhor pediu, seja a minha boca sobre a terra. Eu te revelo e você fala. Ah, pastor, mas acontece assim? Sim, acontece. Acontece com todos? Não. Ah, mas por que não? Porque não são todos que buscam. São alguns que buscam. São alguns que pagam este preço, que é caro. Não, é baratíssimo. Quer coisa melhor do que ter um encontro com Deus? Quer coisa mais maravilhosa do que você ter um tempo separado para Deus, onde você encontra com Ele, onde você fala com Ele, aonde, irmãos, eu vou te dizer coisas, por exemplo, uma caminhada de oração, puxa aí você, né? Mas a caminhada de oração é isso mesmo, vai caminhar, mas se desliga do que está em volta, começa a falar com Deus, vai falando com Deus, aproveita o tempo de caminhada e vai falando com Deus, Irmãos, é experiência tão gostosa, quando você começa a perceber que alguma coisa está mudando na sua caminhada. Você vai sentir a parte física, vai sentir cansaço, está suando e tal, mas a tua mente começa a entrar numa outra dimensão. E o negócio vai ficando melhor. Aí você começa a compartilhar algumas coisas com Deus, aí você percebe que você fala e não fica aquele silêncio mais. Você fala, vem resposta, começa a virar uma conversa. Sabe qual é a vontade? Poxa, agora que eu estou cansando, dá vontade de ficar mais. Aí os programas do nosso dia nos impedem às vezes de ficar um pouco mais. O que faz? O que acontece? Aí você volta para casa, mas você volta suado, fisicamente, né? Assim, aquele cansaço, mas aquele cansaço gostoso, né, da caminhada. Mas você volta, você percebe que você volta com um negócio, uma alegria, um gás. Estou falando isso, que muitas vezes acontece comigo. Agora eu estou tentando fazer natação de oração. Você sabe que o esporte mais solitário é a natação. Por quê? Para nadar, você não tem como conversar, né? Então, pulou na água, está sozinho. Não, estou com Deus. E aí vai dando as braçadas e vai orando. Bom. Irmãos, isso não é uma brincadeira. Quer algo interessante? Pega lá Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava esperando o almoço sair. Lembra dessa passagem? Quando Pedro está esperando o almoço sair, ele sobe na parte mais alta da casa e ele vai ter um tete a tete com Deus. O que aconteceu? Plum! Chapou no chão. Diz que ele caiu em êxtase. Meio-dia. Você já imaginou? Você ter vários momentos intensos
intensos de encontro com Deus. Eu não estou falando coisa que não existe, irmãos, está na palavra de Deus. Mas ele buscava o Senhor. Ele tinha vida com Deus. Entenderam, irmãos? Este poder que manifestou nele, ele cair em êxtase. Leia depois coisas que aconteceram através dele, irmãos. O poder que encheu ele. Ele ficou cheio para um fim. O poder de Deus não é uma coisa que simplesmente é para você sentir, tem propósito. Deus quer nos usar, mas você vai ver isso de uma maneira maravilhosa. Quando você se dispõe, e quando você se dispõe, Deus percebe isso, Ele vê isso, aí Ele começa a mandar mais. Por quê? Porque você se tornou canal de Deus. Então o poder de Deus vem fresco, novo na tua vida, porque vai passar por você e vai atingir aquilo para qual ele foi destinado. Estão entendendo, irmãos? E aí, o que você ganha? Você ganha experiências maravilhosas com Deus, sobrenaturais. Deus vai te colocar em lugar de honra, mas Ele vai ter que te ensinar a ser humilde, porque quando as pessoas começarem a reconhecer que você é uma pessoa diferente das demais, as pessoas começam a te procurar, e aí é hora de você tomar cuidado. Por quê? Porque toda honra e toda glória é para o Senhor. Entenderam? É para o Senhor. Não vem cá porque você, não, querido, eu nada. Tudo aqui é Deus. Deus é quem realiza. Eu apenas sou instrumento de Deus. Você pode ser um também. Basta você se dispor como eu me disponho, e você vai ser. Entendem? Amém, irmãos? Então, olhe para a sua vida. Olhe, a partir de hoje, olhe para a sua vida. Que dê as respostas. Você precisa de unção. Você precisa de revelação. Você precisa de contato com Deus, um contato maior, que é possível. Está na palavra de Deus. Hoje, pessoas aqui nesta igreja, em várias outras, têm experiências muito intensas com Deus. Ele disse que quem anda com Ele jamais será confundido. Está na palavra. Então como é que tem crente confundido? Sabe o que é isso? Distância. Mas a distância pode mudar. Então não fique independente de Deus. Cuidado com essa atitude de independência do Senhor. Nós precisamos andar colados com Ele. Nós precisamos estar juntos, ter intimidade, buscar esse poder que está disponível através do Espírito Santo de Deus. E disponível por quê? Porque nós precisamos. Eu preciso e você precisa. Hoje toda a minha família foi ganha para Jesus. E eles declaram: Deus é poderoso. Entenderam? A sua vida é assim. Não é você que tem que agir, é Deus que tem que agir. Porque a hora que Deus agir, as pessoas vão ver que é Deus agindo, e elas vão adorar o Senhor. Amém? Você não vai precisar falar, adore o Senhor. A pessoa vai se prostrar e vai adorar o Senhor. Por quê? Porque Ele se manifestou. Sadraque, Mesaque e Abdenego. O que o rei lá disse? Verdadeiramente, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, este é o verdadeiro Deus. Um idólatra falou isso. Então será que eu estou errado? Mas precisa da manifestação. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. O poder de Deus opera através do corpo de Cristo. Este é o tempo da igreja. Amém, irmãos? Pegue este princípio, comece a observar, vá ler Atos dos Apóstolos, vá ler as cartas de Paulo, vá ver isso, veja se eu não estou certo, e para que você seja despertado e comece: Senhor, eu estou longe disso, eu quero essa unção, eu preciso desse poder, eu não tenho essas revelações, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas Senhor, eu sei que o Senhor é a fonte de tudo isso, então eis-me aqui, Senhor. Agora eu vou grudar no Senhor, porque se eu fui chamado para isso, então faz através de mim.
Amém? Amém, irmãos? Vamos orar? Glória a Deus. Eu gostaria de, primeiro nós orarmos por essa questão, mas seja ousado igual o cego de Jericó, né? Talvez aqui você não consiga fazer isso porque você não sente na liberdade de dar um grito aí para Deus, né? Mas lá no seu lugar, né, da sua casa, não sei onde mais você ora, você começar a ter liberdade, fecha a porta lá, talvez seja o cantinho mais escondido, talvez seja até no banheiro, né? Você liga o chuveiro, faz barulho lá dentro do banheiro e começa a clamar ao Senhor: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Senhor, eu creio nisso, estou longe disso, mas eu quero. Muitas vezes não é na primeira vez, porque Deus ele vai trabalhando na nossa vida para que a gente não tenha dúvida. Amém, irmão? Glória a Deus, eu não perdi tempo, eu vim, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos nesta casa de oração, Senhor. E te adoramos, Deus, pelas revelações que a tua palavra traz. Senhor, o Senhor diz pela tua palavra que o Senhor revela os teus oráculos para aqueles que te buscam, Senhor. Meu Deus, e nós precisamos, nós entendemos como igreja que é um tempo de despertar do Senhor a tua igreja para uma busca intensa, incessante, sim, Deus, daquilo que humanamente nós não temos, mas nós recebemos do Senhor, recebemos de graça do Senhor, porque o Senhor, Pai, toma a nossa vida como um vaso de honra, para ser usado nesta geração, Senhor. Sim, meu Deus, aonde pessoas estão cegas, aonde corações estão cauterizados e endurecidos por tanta falsidade e engano. Por isso, Pai, é o tempo da igreja se levantar com poder e glória, para que, Senhor, o mundo possa ver de fato a diferença daqueles que servem o Senhor, para que, Senhor, eles se convertam dos seus maus caminhos e sejam salvos. Nós somos instrumento de salvação, Senhor. O Senhor nos chama para sermos discipuladores. O Senhor diz que nós devemos ir e pregar a toda criatura, Senhor. E a tua palavra diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Aleluia! Deus, nós temos que ter esta ousadia, nós temos que ter esta coragem, anunciar a tua palavra a tempo e a fora de tempo. Isso significa todo o tempo, mas ainda existe a timidez, a insegurança, porque muitos ainda acham que quando vão fazer a tua obra, eles vão sozinhos, Pai, quando na verdade, fazemos assim, nós estamos fazendo aquilo que é a maior vontade do Senhor. O Senhor já disse que os sinais irão acompanhar. Meu Deus, que nós estejamos dando passo, que nós estejamos então buscando o Senhor. Se esse medo existe, se esta insegurança existe, ela tem que ser quebrada pelas revelações do Senhor, ela tem que ser quebrada pelas experiências sobrenaturais que cada um de nós precisamos ter com o Senhor. E isso significa entrarmos, Deus, na tua presença, buscarmos o Senhor como nunca buscamos, dizendo ao Senhor em ousadia: Senhor, se mostra para mim, se revela para mim, mostra a tua glória para mim, Senhor, me faz crer ainda mais, para que eu vá, Senhor, sem medo, para que eu vá sem insegurança nenhuma, mas que eu vá, Senhor, com ousadia, com intrepidez, meu Pai, porque é este espírito que o Senhor colocou em mim, um espírito de ousadia e de intrepidez. Aleluia, que isso venha sobre nós, Pai, que isso venha sobre a tua igreja, porque é o tempo do levantar do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome, glórias ao teu nome, aleluia, amém?